Começa aqui o primeiro programa Pergunte ao Coach. Coach sou eu mesmo, Ricardo Coach, 60 anos de profissão que eu vou completar o ano que vem. Já rodou por esse Brasil inteiro várias vezes e tem muitas histórias para contar e para responder as dúvidas, as perguntas dos internautas. Podem perguntar o que vocês quiserem, a tribuna aqui é livre, sem censura. Vamos discutir um pouco do nosso país e do que está acontecendo no mundo, toda semana aqui no Mind News. Olha, aqui você pode mandar qualquer tipo de pergunta. É um programa livre, aberto, democrático, não tem assunto proibido, não tem pauta fixa. Vamos falar sobre o que está acontecendo, o que já aconteceu no Brasil e o que pode acontecer. É uma conversa franca, como se fosse uma conversa entre amigos numa sala de visita. Não tem censura, não tem nenhuma limitação. É conversa aberta, livre e sobre qualquer assunto que vocês tiverem dúvidas ou quiserem saber mais. O que eu não souber responder, eu vou dizer na hora. Posso pesquisar depois e responder no meu blog, no Balaio do Coach, no dia seguinte. Vamos fazer uma conversa franca, honesta e aberta. Olha, o Flávio Dino é um político tão bom que ele precisava ser dois para ficar nos dois lugares, né? Fica difícil escolher. Acho que vai depender muito dele e depende também do interesse do governo, do presidente Lula, mas eu acho que seria uma pena perder o Flávio Dino no Ministério da Justiça, onde ele é o melhor porta-voz do governo, é o que mais defende o governo, é o que melhor apresenta os projetos, os planos, o que o governo pretende fazer. A saída dele do Ministério da Justiça acho que seria uma perda grande. Mas, enfim, aí precisa ver, ele é um só, né? Então vai ter que escolher um dos dois. Aí quem vai escolher é o presidente Lula. Eu acho que a discussão não poderia ser nesse tom. Tem que ser o seguinte: nós temos que ter contas públicas equilibradas e temos que fazer investimentos, principalmente na área social. O Brasil precisa voltar a crescer. Então, é preciso encontrar um equilíbrio entre despesas e receitas do governo. Claro que isso é um desafio muito grande. O presidente Lula acha difícil conseguir o déficit zero, né? O ministro Haddad continua insistindo nisso. Eu acho que é importante ter isso como meta. A meta é déficit zero. Se não for possível, paciência, mas tem que ter um limite. Porque a médio e curto prazo, a curto e médio prazo, acaba se refletindo na inflação, nos juros, né? Então, quanto mais equilíbrio houver, melhor. Acho que esse é o grande desafio do governo no momento, né? Não só do nosso governo, no mundo inteiro isso. Eu estou com a barba curta agora, mas no ano passado eu parecia. O que o Papai Noel pode trazer para mim? Trazer vocês para participar desse programa aqui. Seria a maior alegria, sabe? Com 75 anos que eu já completei e com 60 anos de jornalismo que eu vou completar, eu acho que tenho muita coisa para contar para vocês sobre o que eu vivi nesse período. Olha, o que geralmente acontece é o seguinte: quando o governo está bem, ninguém lembra da comunicação do governo. Quando tem crise, quando vai mal, a culpa é sempre da comunicação. Eu vivi isso, quando trabalhei 2 anos como secretário de imprensa no primeiro governo do presidente Lula, né? E até havia uma brincadeira entre os ministros, o ministro da comunicação, Miro Teixeira, toda vez que o presidente reclamava de alguma coisa, algum ministro se queixava da imprensa, ele virava e falava assim: eu não sei o que foi, mas é culpa do coach. Não tem jeito. São duas entidades muito diferentes. A comunicação, né, de governo e a comunicação dos órgãos de imprensa. Né? A comunicação de governo tem que contar exatamente o que o governo está fazendo, né? E a imprensa tem outros interesses. A imprensa quer mais criticar. Você fica no meio entre essas duas disputas aí, entre a imprensa
os meios de comunicação e a comunicação do governo. Eu acho que o melhor jeito de resolver isso é sempre ser verdadeiro. Falar o que você sabe. Quando não tiver a informação que os repórteres querem, você diz que não tem, sabe? E passar o dia inteiro conversando com jornalistas e conversando com ministros e com o presidente, sabe? Para fazer a ponte entre esses dois lados. Aquilo que você não souber responder na hora, você pergunta para o ministro, pergunta para o presidente e passa a informação mais tarde para o jornalista. O que não pode é você tirar o jornalista do caminho. Se ele está no caminho certo para a matéria dele, você não pode mentir para ele, você não pode tirar ele do caminho. Você tem que ser sempre um fiel servidor do governo e um fiel servidor da imprensa. Esse é o desafio de todos que cuidam da comunicação. Para mim, pessoalmente, 1000 vezes em campo. Eu sempre fui repórter a vida inteira, a maior parte da minha carreira. Comecei nisso com 16 anos, então já se passaram quase 60, né? E eu continuo, no fundo, sendo um repórter, embora por limitações físicas eu já não possa mais fazer reportagem de campo, né? Não possa mais viajar, essas coisas. Eu estou antenado, ligado 24 horas por dia no que está acontecendo. Assim como jogadores de futebol que param de jogar, eu virei comentarista, que eu não consigo mais correr atrás da bola. Mas eu, se pudesse escolher, escolheria mais uma vez ser repórter. É a principal função dentro de qualquer veículo, é a alma, o coração, a cabeça de qualquer mídia que você tenha, qualquer plataforma, tudo começa e termina com o repórter. É a coisa mais importante que tem. E eu gosto muito de ser repórter. Não gostava de trabalhar na redação, já fui diretor de redação, editor, chefe de reportagem, uma série de cargos que eu ocupei, mas o que eu sempre gostei de ser é repórter. Tem até um livro que fizeram sobre a minha carreira, dois jornalistas de Santos, Mauro Júnior e o José Roberto da Ponte. Foi lançado uns 2 ou 3 anos atrás, o título é esse, Lugar de Repórter era na Rua. Esse título e essa frase que eu sempre uso, na verdade não é minha, é do motorista que trabalhou comigo na Folha e que quando me via na redação ele falava isso, ô Couto, levanta daí, lugar de repórter é na rua, né? E eu continuo achando que é isso mesmo até hoje. Não gosto de fazer matéria por internet, por telefone, essas coisas aí não é comigo. É churrasco com cerveja, essa pergunta é fácil. Eu gosto muito de uma cervejinha, eu sou filho de alemão, minha mãe era alemã, e eu gosto de uma cervejinha. E churrasco é mais ainda, porque eu sou brasileiro. O pior é que pode, né? O pior é isso. Segundo as últimas pesquisas, há um empate técnico entre o Milei e o Massa, né, o candidato do peronismo. A partir de hoje, aliás, as pesquisas estão proibidas, não podem ser divulgadas na Argentina, mas está pau a pau, está mais ou menos como o Campeonato Brasileiro. Pode qualquer um dos dois ser campeão, né? Agora, para o bem da Argentina, para o bem da América Latina e para o bem do mundo, eu torço pelo Milei. Pelo Milei, não, pelo Massa, pelo amor de Deus. O Milei é completamente doido, ele não pode ser presidente de nada, sabe? É pior que o Bolsonaro, porque, além de tudo, ele ainda estudou economia e acha que entende de economia. E é uma besta, né? Ele não diz coisa com coisa. O Massa também não é um grande líder popular e tal, mas é pelo menos uma figura normal. Eu acho que a política precisa, principalmente, de pessoas normais. Chega de salvadores da pátria, de malucos que aparecem de tempos em tempos, achando que são salvadores da pátria. Nós já vimos que isso não dá certo. Aliás, nós somos um exemplo disso. Olha, estão chamando o Botafogo com justa razão de cavalo paraguaio, né? Ganhou o primeiro turno por larga vantagem, 13 pontos na frente do segundo colocado, que era o Grêmio, na época. Hoje o Grêmio está 2 pontos apenas atrás do Botafogo, e o Botafogo perdeu a liderança depois de 30 rodadas. Imagina, ficou quase o campeonato inteirinho em primeiro lugar na liderança, agora no último fim de semana, na última rodada,
caiu para o segundo lugar. Eu acho muito difícil o Botafogo se recuperar. Vai trocar de técnico outra vez, é o time que mais trocou de técnico no campeonato, mas isso não adianta. Essa altura do campeonato, o problema não é técnico, não é tático, é o problema moral, sabe, o Botafogo não acredita mais no Botafogo, que é o maior adversário deles, são eles próprios. Eu não vejo... Se eu tiver que arriscar um palpite nesse momento, eu acho que o Palmeiras tem mais condições de ser campeão, porque tem um time mais organizado, um time sólido, um técnico muito bom, sabe? Por tudo que... Tem 5 ou 6 times que ainda podem ser campeões. É sempre arriscado a gente falar. Mas eu acho que nesse momento o Botafogo não tem chance e o Palmeiras é o que é o principal favorito. São Paulo conseguiu, pela primeira vez, conquistar a Copa do Brasil, que foi uma grande alegria esse ano. Mas a maior alegria é que o São Paulo conseguiu montar um bom elenco com um bom técnico. Então, a esperança é que 2024 seja melhor para os tricolores. Boto fé nisso. Acho que agora nós temos um bom time. Dá para disputar todos os títulos. Olha, não tem vitorioso. Nessa guerra aí, os dois são perdedores. Só tem a perder, né? Perder vidas, perder casas, perder estradas, perder... A Ucrânia está destruída, né? A Ucrânia parece a faixa de Gaza, né? E o que a Rússia ganhou com isso? Nada, né? Só tem perdedores. Da mesma forma como no Oriente Médio, só tem perdedores. Toda guerra é estúpida. Eu acho que nós há muito tempo não tínhamos guerras simultâneas como estamos tendo agora. Ali nessas duas, né, que estão no noticiário aí, tem mais umas 10 correndo pelo mundo. Eu não sei o que está dando, né? Como diria o Ronald Golias, grande humorista brasileiro dos anos 60, a humanidade não está se comportando bem. Tem alguma coisa errada no mundo. Serra Pelada, como todas as grandes descobertas, foi mais ou menos por acaso, né? Foi um acidente. Uma região que já vinha sido prospectada pela Companhia Vale do Rio Doce, né? No sul do Pará, a Serra dos Carajás, uma outra serra ali, Serra Pelada. Um lavrador estava cavando buracos para fazer cerca. E bateu numa pedra, quando ele foi ver, aquela pedra era de ouro, uma pedrinha de ouro. E, claro, como acontece nesses casos, a notícia se espalhou pela floresta e chegou na cidade, chegou na televisão, na imprensa, e houve uma corrida para o ouro lá de Serra Pelada, né? Em poucas semanas, meses, mais de 100 mil brasileiros estavam lá enfiados naqueles buracos lá, procurando ouro. E como em tudo que acontece no Brasil, um resumo da ópera brasileira, né? Poucos ficaram muito ricos com aquele ouro, né? Os chamados capitalistas, os amurrados, e muitos saíram de lá mais pobres do que chegaram, a grande maioria do Nordeste, né? Que recebiam em troca do trabalho brutal, braçal e brutal, um pozinho de ouro de pagamento, né? E com isso eles iam para a cidade, vendiam o ourinho deles lá e iam direto para a zona, né? E gastavam tudo com mulheres e bebida. Depois de poucos dias, sem nenhum dinheiro, eles acabavam voltando para a Serra Pelada, que foi transformada pelo governo federal, pelo governo militar na época, uma área de segurança nacional comandada pelo famigerado Curió, Major Curió, que depois virou coronel, virou deputado, e que acabaram criando uma cidade ao pé da Serra Pelada, chamada Curionópolis. E ele foi prefeito de lá. É uma verdadeira aventura humana brasileira, né, que deixou um rastro, mas um rastro pequeno de destruição lá, porque é um enorme buraco, uma cratera que abriram ali, mas localizado, né? Não houve um desmatamento em volta. E o que está acontecendo hoje na Amazônia é 1000 vezes pior, que estão desmatando tudo, os madeireiros, os garimpeiros, agora são milhares de garimpeiros ilegais que estão na região, com máquinas pesadas, coisa que na época não havia. O pessoal da soja, o pessoal do boi, né? Houve estouro da boiada na Amazônia, que era aquilo que aquele ministro Ricardo Salles queria. E o que nós temos, a consequência hoje, o clima no mundo está alterado, em grande parte por causa do que está acontecendo na Amazônia, que dava equilíbrio, né? Hoje é um aquecimento global
brutal. E a gente sente isso aqui agora, nesse momento aqui em São Paulo, eu estou vendo a 41 graus em novembro, às 3 horas da tarde. Isso nunca aconteceu antes, né? Então, ainda bem que houve uma troca de governo, né? E agora o desmatamento caiu 40% no primeiro semestre. Se não fosse isso, eles acabavam de uma vez com a Amazônia, com a madeira, com os povos indígenas, que são as maiores vítimas do que está acontecendo lá, mas o mundo inteiro é vítima dessa destruição da Amazônia. Isso é outra coisa que um dia alguém vai ter que pagar pelo que fez. Eu acho difícil. Eu dei sorte porque o lugar que eu moro, o prédio aqui, tem gerador, né? Nós ficamos sem luz da rua até às 11 horas da noite no primeiro dia. Mas depois a gente viu que nós fomos uma exceção, porque a cidade inteira foi atingida, né? Alguns lugares ficaram 5, 6 dias sem luz. E é evidente que nem todos os prédios, nem todo lugar pode ter gerador. Foi o conjunto da obra que levou a esse caos em São Paulo, né? A prefeitura, o governo do estado, a agência federal que deveria fiscalizar a privatização da Enel, né, que foi privatizada em 2019, e a própria Enel, né, que piorou muito o serviço depois da privatização, porque, entre outras coisas, eles demitiram 35% dos funcionários. Então, é claro que numa emergência como essa que aconteceu no começo do mês, demoraram uma eternidade para religar a energia, né? E agora fica um botando a culpa no outro, que a culpa foi do vento, a culpa foi da árvore, a culpa foi da prefeitura. São todos responsáveis. Aliás, nenhum deles assumiu a responsabilidade até agora. E alguém vai ter que assumir, porque tem que indenizar as vítimas desse caos. Quantos comerciantes, quantas lojas, quantos negócios, né, tiveram prejuízos enormes. E famílias, né, que perderam os mantimentos da geladeira e tudo. Quem é que vai pagar essa conta? Eu acho que a justiça precisava, o Ministério Público precisava verificar isso. Não pode ser só um botando a culpa no outro. Alguém vai ter que pagar essa conta. E aqui termina o primeiro programa Pergunte ao Coach. Semana que vem estarei aqui de novo para contar as histórias vividas em 60 anos de jornalismo. Responder perguntas livremente, tudo que vocês quiserem saber. E o que eu não souber, eu posso responder no dia seguinte no meu blog, o Balaio do Coach. Apareçam lá também. Até a semana. Tudo de bom.